Boa tarde, senhoras e senhores. O tribunal está reunido no caso do Estado da Geórgia contra... Não. Eu não estou com a papelada certa. Pode ir lá e pegar. Temos um problema. Não encontro o número do caso. Senhora secretária, você conseguiu localizar o nosso número de caso? Não? Isso é das 9. 6. Vou deixar esse processo para depois, terminei este agora. O Estado pode anunciar o caso por mim. O que você tem aí? Sim, meritíssima. Quanto ao 26R096. Estamos aqui para a sentença no caso do Estado contra Ryan Tamel Cooper, que foi condenado em todas as 8 acusações da denúncia. E sendo assim, a acusação 1, homicídio doloso. Acusação 2, homicídio durante a prática de outro crime. Acusação 3, homicídio durante a prática de outro crime. 4, agressão agravada. Acusação 5, lesão corporal grave. Acusação 6, posse de arma de fogo durante a prática de um crime grave. Acusação 7, posse de arma de fogo durante a prática de um crime grave. E 8, ocultação da morte de outra pessoa. Acusações de 2 a 6. Todas essas serão unificadas. Então, o que o tribunal vai analisar? A sentença dele será baseada na acusação 1, homicídio doloso. Acusação 7, posse de arma de fogo durante a prática de um crime grave. E acusação 8, ocultação da morte de outra pessoa. E antes de começar a argumentação, após conversar com o Sr. Edwards, achamos que gostaríamos que a Sra. Thornton fizesse sua declaração sobre o impacto do crime quando o tribunal estiver pronto. Tudo bem. A Sra. Thornton pode se aproximar agora. Boa tarde, Sr. Thornton, um pouco assustador. Boa tarde. Boa tarde. Meritíssimo e membros do tribunal. Eu sou a mãe da Alecambria. Estou aqui como vítima do que aconteceu com a minha filha. E como avó da criança que ela deixou para trás, o filho da minha filha, Jordan. Eu vivi o impensável. Quando minha filha foi morta, Jordan ainda era bebê. A pessoa que fez isso com a minha família é o pai de Jordan. E ele está neste tribunal hoje. Agora não está pronto para a sentença. Ele foi condenado por todas as 8 acusações. Hoje eu estou diante de vocês não apenas para falar sobre o crime que ocorreu, mas sobre o impacto para toda a vida que foi imposto à nossa família. Desde o assassinato, minha vida foi destruída pela ausência e dor. Jordan e eu tivemos que reconstruir uma nova vida a partir dessa perda. Tentar cuidar dele, criá-lo e protegê-lo da dor de crescer sem a mãe, dói. Nada pode desfazer o que foi feito. Nada trará minha filha de volta. Mas Jordan merece saber que ele é amado. Que ele não foi esquecido, que ele não está esquecido e que a pessoa responsável será totalmente responsabilizada. Quero que o tribunal entenda algo claramente. Este caso não é apenas sobre o que foi tirado da vida da minha filha, também é sobre o que foi tirado de nós depois. A chance de lamentar adequadamente, a chance de guardar a memória dela, a chance de ter um desfecho. Até agora, o réu se recusa a dizer onde está o corpo da minha filha.
Ele se recusa a fornecer aquela única informação que me permitiria lamentar com dignidade. Ter um desfecho não é apenas uma expressão para mim. Desfecho é quando você finalmente consegue seguir em frente. Onde você, enfim, pode lamentar sua filha sem dúvidas. Onde você finalmente pode ter respostas. Sem a localização do corpo dela, meu luto não tem descanso. Cada dia é mais longo do que deveria. Todos os dias sou obrigada a viver com questões sem solução que já deveriam ter sido resolvidas há tempos, meritíssimo. E membros do tribunal, estou pedindo a este tribunal que leve isso muito a sério. Quando uma pessoa se recusa a dizer a verdade após um crime desses, isso aprofunda ainda mais o dano. Isso prolonga o sofrimento e mantém a família da vítima presa na incerteza. Uma sentença que reflita toda a gravidade do que ele fez em cada uma das acusações pelas quais foi condenado e a devastação que isso causou. Também quero ser direta com o réu, Sr. Cooper. Minha filha não era só um número. Ela não era uma estatística. Ela dizia, não pode trazer seu tumor para mim. E ela trouxe, senhora. Jordan merecia a mãe dele. Eu mereço a verdade. Você tem a oportunidade de me dar esse encerramento, me dizendo onde está o corpo do meu bebê. Se ainda resta um pingo de compaixão em você. Antes de eu sair, por favor, me dê esse encerramento e diga onde está meu bebê. Estou implorando, diga onde está meu bebê. Assim eu posso seguir com a minha vida e Jordan pode pelo menos ter um lugar para ir. Então, senhora, eu não posso pegar meu bebê do... A mensagem que o tribunal envia importa para mim, para Jordan e para toda a família que confia no sistema de justiça para proteger as crianças e punir aqueles que destroem vidas. Minha família já suportou o suficiente por longos 4 anos. Legal por tantos anos. Eu estava de pé. Eu estava de mãos e joelhos. Eu estava em lugares onde não deveria estar. Eu estava em áreas arborizadas, andando na água. Eu estava indo a lugares. Quero dizer, eu nunca nem tinha pensado em ir antes. Dia após dia, eu estava lá fora procurando meu bebê. Porque é isso que mamãe deve fazer. Eu fiquei lá por 4 anos. Por mais anos. Se não fizer por mim, faça pelo seu filho. Faça isso pelo Jordan. Um dia, Jordan precisará crescer. Ele vai querer saber. Ele vai querer saber onde está a mãe dele. Ele vai querer saber o que aconteceu com a mãe dele. Ele já está fazendo perguntas. Nos dê esse desfecho. Tenha um coração. Você tem um coração? Nos dê esse desfecho. Faça isso pelo seu filho. Você não precisa fazer isso por mim. Faça pelo seu filho, por favor. Minha família já fez isso bastante. Nós carregamos essa perda por tempo demais. Peço ao tribunal uma sentença que corresponda à gravidade do crime e às consequências de longo prazo que se seguem. Obrigada, meritíssimo e membros do tribunal. Obrigada. Mais alguma declaração? Sim, meritíssima. Eu sei que a meritíssima acompanhou o julgamento, que durou mais de 1 semana, e ouviu as provas. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas sobre isso. E uma delas é que todos nós ouvimos o padrão de violência que este réu, o padrão contínuo de violência que ele demonstrou contra LaCambria Toomer. Nós ouvimos sobre 3 incidentes que antecederam o assassinato, um deles 4 meses antes do crime, sendo que em 2 deles ele estava armado. Ouvimos sobre o incidente em 2021, em julho de 2021.
no salão de beleza, onde ele apontou uma arma para ela, onde ele bateu na cabeça dela, causando, acho que disseram, um galo ou um hematoma na cabeça dela, onde ela teve que correr para dentro de um estabelecimento quase sem roupa, batendo na porta. E quando perguntaram ao réu sobre isso na delegacia, ele estava rindo. Ele ri dos ferimentos dela. Ele até segura a própria mão, o próprio vídeo dele. Todos nós vimos. Isso mostra que tipo de pessoa ele é, meritíssima. Então chegamos ao incidente do trailer. Em março de 2022, ela pediu ajuda. Lecâmbria está tentando sair do trailer com Jordan, que é um bebê recém-nascido nesse momento. Enquanto o réu está batendo nela, fazendo com que ela deixe o bebê cair. Um bebê recém-nascido cai no chão. E então o que o réu faz? Ele vai até a Lecâmbria, pisa nela e a chuta. Esse é o tipo de pessoa que ele é. Depois temos ela apenas 4 meses antes. 4 meses antes do assassinato, ela teve de correr para a casa de um familiar, pois ele a agredia novamente. Paramédicos e polícia constataram os ferimentos. Quando ela chegou na casa da tia ou de um familiar, acredito eu, disseram que ela estava molhada. Ela tinha urinado nas calças. Ela estava tão abalada. E essas são apenas as coisas que sabemos. Nós não sabemos sobre todos os outros incidentes, mas esses já são suficientes. Isso mostra o padrão contínuo e crescente de violência dele. Havia várias testemunhas e evidências que mostravam que ele sempre estava com uma arma de fogo. Ele tinha uma arma de fogo no salão, no trailer, escondida na calça. Sabemos que estava armado quando a matou e mesmo após se livrar do corpo dela, ele ainda está com uma arma de fogo, porque ela está no colo dele, quando ele conta para Tavia Davis sobre os pedaços de cérebro no teto do carro dele. No teto do carro dele, ele ainda está dirigindo por aí. É desse tipo de pessoa que estamos falando. Alguém frio, calculista. Quero dizer, não há outra explicação, meritíssimo. E quando finalmente perguntam para ele sobre o desaparecimento dela, a única coisa que ele diz na entrevista é: bem, estou preocupado com meu emprego. Ele não está preocupado com o filho dele. Ele não está preocupado com ela. Ele está preocupado consigo mesmo, a ponto de no dia seguinte já estar ligando para outra garota. Isso é frieza. Isso é calculado. Só mostra o tipo de pessoa que ele é. Sabe, ele segue mesmo após matá-la, escondendo o corpo e as provas. Sabe, ele não continua dirigindo o carro, como eu disse, ainda carregando armas. E então, sabe, ele nem se importou com o filho dele. Bem, você ligou e perguntou sobre seu filho? Não, eu não liguei. Não, eu não liguei. Mas ele tirou a mãe do Jordan. O Jordan nunca vai ter a mãe dele. Mas, poxa, ele tem a senhora Thornton e toda a família dela. Mas ele deixou o Jordan sem mãe. E eu acho que não posso, obviamente, dizer tão bem quanto a senhora Thornton já disse, mas basicamente, Sr. Cooper, o réu sentenciou ela. Sentenciou Melissa Thornton à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Ele a condenou a uma vida sem alívio da dor desse acontecimento, sem alívio da agonia e sem liberdade condicional do desespero com o qual ela ainda vive e continuará vivendo. E isso vem, como ela mesma disse, não saber onde está seu filho, não poder fazer um funeral para seu filho, não poder ter um lugar para visitar seu filho. Tudo isso foi tirado dela. Sem um desfecho, como ela disse, sem paz e sem um desfecho. Tudo sobre este julgamento vai além de assassinato. Ele continuou cometendo crimes. Ele continuou mostrando o quanto era frio. Ele a sentenciou a isso. E, meritíssima, por esse motivo, estamos pedindo que o Senhor o sentencie na acusação 1, homicídio doloso, a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E nas acusações 7 e 8, estamos pedindo que o Senhor aplique 5 anos consecutivos na acusação 7, que é exigido por lei. Então, na acusação 8, seriam 10 anos consecutivos à acusação 7. Então, basicamente, o que estamos pedindo é prisão perpétua sem liberdade condicional, mais 15 anos. Obrigada. Tudo bem. Obrigada, Sra. Smallest. Sr. Damas. Meritissimo.
A morte de qualquer pessoa não é algo que devemos tratar levianamente. Certamente não fazemos isso na defesa. O que estamos aqui para discutir é a sentença do Sr. Cooper após o júri já ter tomado sua decisão. Há uma coisa que Hall fazer uma observação ao tribunal, já que o tribunal atua como um 13º jurado. E isso provavelmente será mencionado. Deve ser registrado agora. Ou seja, isso será, acredito, não será contestado pelo Estado. O perito, pelo menos o Sr. Engler, que foi apresentado pelo Estado, já foi. A credibilidade dele já foi destruída em vários tribunais. Ele já foi exposto por dar opiniões que são simplesmente baseadas no valor que lhe foi pago. E neste caso, acho que ficará provado que o depoimento que ele deu foi falso. Ele falou sobre um dos casos em que tinha sua credibilidade contestada, em que ele alegou que a pessoa que ele enviou para ajudar em um assassinato havia testemunhado com veracidade no julgamento. Nesse caso, o caso Chris Van, não há controvérsia de que o réu foi condenado graças aos esforços de Rod Engler e sua equipe. E o indivíduo que havia testemunhado falsamente testemunhou para a defesa no 3º julgamento e admitiu que havia cometido perjúrio por dinheiro em nome do Sr. Engler. Por que isso é importante? Porque todos os especialistas basearam sua opinião nos testes que foram feitos por outra pessoa. Os especialistas não realizaram testes independentes. O legista, para a última testemunha. Ele nem sequer tinha um escritório, trabalhava em uma loja da UPS. Ele baseou seu depoimento no que foi feito antes. Bianca Fox é a cientista do laboratório do GBI que testemunhou que a amostra que foi enviada para ela do assento do carro não continha sangue. Essa foi uma daquelas amostras em que não havia nada, nem mesmo foi feito um teste presuntivo. No entanto, o médico legista, embora os resultados dos testes dele tenham sido negativos, o que significa que ele não encontrou nada. Ele baseou sua conclusão de que a senhorita Toomer havia sangrado até a morte no carro no que ele concluiu que a senhorita Fox havia dito. E isso estava errado. Então vai haver uma questão sobre se essas testemunhas testemunharam falsamente ou não. E o dever do Estado de trazer à atenção do tribunal o que sabia sobre o depoimento deles. Também não há controvérsia de que nenhum dos dois, nem o Sr. Engler, nem o legista Sr. Upshaw, tinha realmente visto o carro. Eles testemunharam com base em fotos e o legista no final testemunhou. Ele reconhece sangue apenas olhando para uma foto. Quero levantar essa questão porque acho que o tribunal deve considerar o peso das provas que foram apresentadas. O tribunal faz sua própria avaliação das provas. Embora o Estado tenha apresentado vários argumentos em sua apresentação, eles não apresentaram nenhum argumento que explicasse Ryan Cooper mereceria passar o resto da vida na prisão, algo que normalmente é reservado para indivíduos depravados, um assassino em série, etc. Alguém que, como o tribunal sabe, não teria direito à liberdade condicional por 30 anos. Eles não mostraram prova alguma de que, em 30 anos, mesmo que acreditem que ele cometeu o crime, ele não poderia ser reabilitado. E esse é o teste fundamental que o tribunal deve analisar. Se esse é ou não um indivíduo incapaz de ser reabilitado. Não ouvimos nenhuma prova disso. Não ouvimos nenhuma prova de um histórico criminal extenso. Isso, normalmente,
Isso normalmente é citado pelo Estado quando eles pedem prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Não ouvimos nada que apoie condenar um homem da idade dele à prisão perpétua. Uma opinião. Que ele não pode ser reabilitado. Nada foi apresentado ao tribunal. A mãe da vítima prestou depoimento. Ela está compreensivelmente abalada. Ela estava falando sobre o fato de o Sr. Cooper ter identificado o corpo. Claro, ninguém tinha dito a ela que... O Sr. Cooper mantém sua inocência, e na verdade, esse é um argumento inadequado a se fazer. Ela nunca falou com o Sr. Cooper. Então não há como ela saber o que o Sr. Cooper pode ou não ter dito. Alguém teve que contar isso para ela, para que ela viesse aqui e repetisse diante deste tribunal. Foi um argumento inadequado. Então, novamente, meritíssimo, não foi apresentado nenhum argumento. Não houve sequer uma tentativa de argumentar que o Sr. Cooper teve uma série de condenações que mostrariam que ele é incorrigível, que ele nunca poderá ser reabilitado. Mesmo em um dos incidentes de violência doméstica que o Estado citou, o Sr. Cooper foi considerado a vítima de um desses incidentes. Foi nesse caso que o bebê, entre aspas, caiu no chão. Esse foi o incidente em que ambos foram presos, e as testemunhas confirmaram isso. Então, meritíssimo, mais uma vez, não houve nenhuma evidência de que ele seja incorrigível, que ele não pode ser reabilitado, e que deve passar o resto da vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Obrigado, meritíssimo. Meritíssimo. Obrigada, Sr. Davis. Mais alguma coisa? Não, meritíssima. Tudo bem. O tribunal agradece. A senhora Thornton por sua coragem em fazer sua declaração hoje e por sua coragem em acompanhar este julgamento, que deve ter sido um desafio. Por estar presente todos os dias. Ela saiu quando precisou e voltou assim que pôde. Então, isso não passou despercebido. Normalmente, parecido com o que o Sr. Davis disse, outros, vou ser honesta, nunca sentenciei ninguém à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nas minhas conversas comigo mesma, diziam que eu sempre quis deixar as pessoas achando que tinham uma chance. Mas o tribunal vê este como um dos julgamentos mais horríveis que já enfrentei. E meus parabéns para... Eu digo que acredito. Quando as pessoas fazem coisas ruins, eu digo isso. Quando fazem coisas boas, também preciso dizer. Então, eu... Acho que a promotoria do condado de Doherty fez um trabalho excepcional ao apresentar este caso. Os contribuintes deste condado deveriam se orgulhar disso. E o departamento de polícia de Albany, eu não vou deixar vocês de fora. Eles, vocês não poderiam. Eles, vocês tiveram que ajudá-los. Então, tudo bem. Certo, então, eu realmente acho isso. Mas as evidências neste caso foram constrangedoras. Eu fico constrangida com várias coisas, mas isso foi realmente embaraçoso. E eu não sinto que estou sozinha nisso, com base no veredito do júri que foi dado neste caso e na rapidez desse veredito. E é muita gente. Bem, quero dizer, reconhecimentos. Olha, quando você começa a reconhecer as pessoas, você acaba se complicando. Mas você vê... Lecambria teve muito apoio e a senhora Thornton teve muito apoio. Havia muitos amigos, familiares, seja quem fosse, que também assistiam diariamente a esse julgamento. E eu agradeço pelo apoio à senhora Thornton e Lecambria, certo? E ao Lil Jordan, certo? O Lil Jordan está de uniforme escolar. É ele mesmo? Não. Tudo bem, o Lil Jordan está aqui? Não, tudo bem, certo. Mas digo tudo isso para dizer que o tribunal, the court, e eu não vou voltar a falar sobre algumas coisas que acho que me lembro do julgamento. E
o depoimento que marcou tão profundamente o tribunal. Sobre os respingos de cérebro no teto do veículo. Embora uma parte de mim queira ter empatia e entender o Sr. Cooper, eu não consigo superar o que ficou constatado como atos praticados por ele. Sem mais delongas, o tribunal sentenciará e, como disse, é a primeira vez que faço isso, Sra. Cook. Nunca sentenciei alguém à prisão perpétua sem liberdade condicional. Mas eu vou fazer isso hoje. E então, eu nunca fiz isso. Então, o Estado está pedindo que as acusações 7 e 8 sejam consecutivas. Sim, meritíssima. A acusação 7 tem que ser. Sim, a acusação 8 tem que ser pelo homicídio decorrente da prática de outro crime, por porte de arma de fogo, durante a prática de um crime, o tribunal vai te sentenciar a 5 anos. E na 8ª acusação, ocultação da morte de outra pessoa. O tribunal te sentencia a 10 anos consecutivos aos 5. Vou aguardar a pedido da defesa de novo julgamento. Onde eu estou, tenho certeza que você vai me pedir que eu reavalie as provas como uma 13ª jurada. Mas falaremos disso na hora certa. Tem mais alguma coisa que precisamos fazer? Foi nisso que me baseei. Só para esclarecer. Então é prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 15 anos. Está correto? Mas eu acho. Eu disse 10. Na ordem da sentença, a questão de dificultar a descoberta do crime deve vir logo após a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, seguida da acusação de porte de arma. Certo, então ele vai ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, que é a acusação 1. Acusação 8, ocultação da morte de outra pessoa. A acusação 8 são 10 anos consecutivos à acusação 1. E então a acusação 7, posse de uma arma de fogo durante a prática de um crime, são 5 anos consecutivos à acusação 8. Isso satisfaz o Estado? Sim, meritíssimo. E então? Se você simplesmente se opuser a isso, Acho que a posse de uma arma de fogo durante a prática de um crime deve ser cumprida consecutivamente à acusação de homicídio e não consecutivamente à acusação de ocultação de cadáver. Não, o Estatuto não exige que seja cumprido consecutivamente a todas as acusações. Ele só exige que seja cumprido consecutivamente à acusação de homicídio. tudo bem. O Estado acredita que está correto. Tudo bem, eu mudei a pedido do Estado, mas vamos deixar como eu disse. Se for preciso retificar a sentença, faremos isso. Certo. E meritíssimo, já fui contratado para o recurso. Acho que, neste caso, vamos fazer um recurso direto, dada a posição do tribunal. E uma das coisas que eu preciso fazer é garantir que e vou enviar apenas minha petição padrão. É que o prazo para protocolar a transcrição seja estendido. Quero dizer, eu presumiria que neste caso, a transcrição pode levar cerca de 6 meses para ser protocolada. Então eu só pediria, e vou apresentar a ordem ao tribunal para que o taquígrafo tenha 6 meses para protocolar a transcrição. Tudo bem, senhora taquígrafa. Isso combina com você. Tudo bem. A senhora está satisfeita de que isso pode ser feito nesse prazo? A senhora está satisfeita de que isso pode ser feito nesse prazo? Certo. 120 dias são 120 dias úteis. E se eu te der 120 dias úteis
para fazer isso. É isso mesmo? Eu nunca fiz isso. Quer dizer, ela disse que tem 120 dias úteis para fazer isso. Sim, e vou enviar a ordem ao tribunal quando ela Onde estiver isso nos recebendo deixa? 100. Não sabemos. São 6 meses? Uma sessão. 120 dias. Dias Bem, úteis. 4 valores estão em alta nos dias úteis. Dias úteis. Dias úteis. Eu só disse 6 meses, contando todos os dias. Mas se quisermos dizer 120 dias úteis, Vou dar a ela 120 dias úteis. Tudo bem, senhora Adams? Vamos dizer 120 dias úteis a partir desta data. Tudo bem? Tudo bem. tudo bem, meritíssimo. Muito obrigado. Obrigada. Sim. Então, entra o crédito pelo tempo cumprido? Sim. Crédito pelo tempo cumprido. Obrigada por perguntar. Meritíssimo, o tempo cumprido será de 31 de maio de 2023 até hoje. 7 de agosto de 2026, 1164 dias. Certo. Mais alguma coisa? Não, meritíssima. Tudo bem. Está encerrada a sessão. Obrigada a todos.